Boa tarde, gente. Hoje eu vou estar aqui fazendo um replantio. Na verdade, já comecei, né? Comecei de manhã e tava assim querendo fazer um vídeo aí para vocês, para colocar no canal. Mas o tempo tá curtinho, né? Mas eu vou fazer aqui esse replantio. Vou estar falando aqui um pouquinho sobre substrato. Eu não sei vocês, né? Mas eu tenho uma dificuldade aqui para fazer sempre o mesmo substrato. Eu tenho essa dificuldade porque eu não consigo, né, comprar um substrato pronto. Então acaba que cada vez que a gente vai fazer um substrato, que falta algum ingrediente, né, do substrato, a gente acaba mudando um pouquinho, né? E nessa mudança, até mesmo se você usar os mesmos componentes, né? Mas se você não tiver uma medida para esse seu substrato, já vai ficar diferente. Ou ele vai ficar mais ou menos drenante, né? Então isso daí pode trazer alguma dor de cabeça aí para você. Porque o substrato fica diferente, aí quando é na hora da rega, você vai e rega todas, né? Na hora que você rega uma, você rega todas. E digamos que você fez lá um substrato mais drenante e o outro você já deixou ele pouco drenante. Dependendo da região onde você mora, o que pode acontecer? Se for muito seco, né, onde você mora, se for muito quente, provavelmente aquele substrato que ficou mais drenante, ele vai secar mais rápido do que o outro, porque você não usou uma medida, ou então não usou os mesmos ingredientes, né? Então vai ficar ali diferente. E o que pode acontecer? Se você fizer pouca rega, pode acontecer de murchar o caudex da sua planta. Aí às vezes você tá lá com uma planta que tá com caudex murcho e você não entende, né, o porquê da planta tá com caudex murcho, porque você molha todas no mesmo dia. E tem algumas lá pelo meio que às vezes podem estar apresentando isso, onde o clima é quente, tá, gente? Onde é seco. Então pode ser essa diferença aí de substrato. Aí às vezes, né, a pessoa pensa logo, ou a planta tá apodrecendo, a planta tá doente. E às vezes a planta só tá com sede, né? Só tá passando sede. Porque a rega para aquele substrato tá sendo pouca. Por outro lado, se você vai ficar regando, por conta dessa planta que está com o caudex mais murcho, você pode dar problema de excesso de água na outra. Então, o ideal é que você esteja fazendo um substrato que seja sempre a mesma medida, você usar sempre medida para você fazer esse substrato. Aqui eu tenho tido esse problema por conta de não achar os mesmos ingredientes. Aí às vezes a gente usa casca de arroz, aí às vezes usa areia de rio, aí às vezes usa também a casa de cupim. Só que quando chega a época de cheia aqui, fica difícil para a gente conseguir a areia. Eu gosto de usar aquela areia de rio, eu gosto de usar areia de rio mesmo. Então quando enche aqui, a gente passa aí alguns meses que a gente não consegue areia, né? Para misturar no substrato. Aí já fica diferente o substrato. Aí eu acabo carregando um pouco mais no carvão. Mas não é a mesma coisa, gente. Não fica a mesma coisa. Fica sempre uma diferença, né? Então, se você acertar aí nesse seu substrato, usar só um tipo de substrato, com certeza vai melhorar muito aí o seu cultivo em questão de rega, questão de resposta, né, da planta. É claro que nem toda planta ela vai responder do mesmo jeito. Vai ter planta que ela vai crescer mais, vai ter outra que vai crescer menos. Porém, se você usa sempre ali o mesmo substrato, a maioria das plantas elas vão acompanhar o mesmo ritmo, né? Sempre vai ter uma ou outra ali no meio que vai ser diferente. Isso daí não tem, é inevitável, né? Porque todo ser vivo é assim.
Não dá para sair tudo igual. Então, essa questão aí do substrato, a gente tem que ficar sempre de olho nisso, tá, gente? Porque o substrato, ele tem que ser ali adaptado para sua região. A mesma coisa quando você vai copiar, né? Quando você vai copiar um substrato. Você tem que logo ver, antes de você sair correndo, né, para a loja para comprar os ingredientes e gastar dinheiro, você tem que ver, olha direitinho, como é que é o clima, onde a pessoa que está ensinando o substrato, né, como é que é o clima onde a pessoa mora. Se é um clima parecido com o seu, se você vai ter que modificar alguma coisa, tá? Para você não ter problema, porque o substrato que vai dar certo aqui para mim pode não dar certo em outro lugar. Se bem que o substrato aqui que eu uso, ele é mais difícil de dar errado em outro lugar, porque eu já faço um substrato para clima úmido, né? Então, o que pode acontecer num clima mais seco é a questão da pessoa precisar regar muito mais vezes. Já quando você faz um substrato que ele é menos drenante e você mora numa região como a minha, que é úmido, que é o quente úmido, aí pode dar problema, porque o substrato não vai secar num tempo bom, né, para suas plantas. Então a gente tem que estar sempre aí de olho nessa questão, tá? E essa renovação aqui que eu tô fazendo, né, dos enxertos, porque tem uns, ó, gente, que já estão lá no fundo e eu quero dar uma reforçada aí para até no dia aí dos namorados, né, os enxertos estarem bem bonitos, para serem presenteados, né? Então eu tô dando aqui um reforço neles. Daqui 15 dias eu vou mostrar para vocês o resultado aqui, olha, desse replantio. Quando tiver todas replantadas aqui dessa bancada, eu vou tirar foto para mostrar, para a gente fazer aí um antes e um depois, para ver como é que as plantas vão responder aqui em poucos dias, né? Em 15 dias aí de replantio. E aproveitando também para falar, né, que tem planta que ela não sente o replantio, mas pode ter uma ou outra aqui pelo meio que ela vai dar uma murchadinha também nesse caudex. Mas é um negócio que depois a planta vai se adaptando no substrato novo e ela vai ficando com o caudex firme de novo, tá? Então eu senti vontade de fazer esse substrato, esse replantio já tem um tempinho já. Eu tava me segurando para não mexer nessas plantas, porque eu tava dando uma ajudinha aí para minha coluna, né? Eu não tô podendo ficar muito tempo, nem muito tempo em pé, nem muito tempo também sentada, né? Tem que ficar dividindo. Mas eu tava com vontade já de fazer aqui esse replantio já tem alguns dias. Essa daqui eu já perdi a plaquinha dela. Essa daqui eu vou ter que esperar florescer para poder saber quem é ela. Às vezes a gente acaba perdendo alguma plaquinha aqui. A gente tem que esperar o enxerto florescer, né? Esse aqui vai ficar na espera para florescer, para poder colocar a identificação. Vou até separar ele aqui, para deixar ele separadinho. Aí eu misturei aqui, gente, nessa terra nova, eu misturei a farinha de osso, um pouco do MAP e um pouco do osmocote, para tá dando aí um reforço assim, que eu quero que essas plantas bem rapidinho mesmo, elas dê logo assim um resultado pra gente. Essa daqui tem pouquinho tempo que ela foi replantada, ela tá bem em cima, o substrato, então eu vou só tirar esse carvão aqui, ó. A gente vai molhando, às vezes o carvão vai subindo, né? E eu vou colocar um pouquinho aqui só desse substrato, que ele tá com reforço novo aqui, né? Aí, ó.
Lembrando, tá, gente, que se vocês têm aí animal de estimação, tem que tomar cuidado, tá? Quando você for usar a farinha de osso, porque o animal, apesar de ser farinha de osso, mas já tem alguma mistura, né? Nessa farinha de osso. Então, para o animal não vir mexer e além dele se prejudicar, também prejudicar a planta, né? Porque ele sente o cheiro do osso na planta. Aí você tem que ficar de olho para não deixar embaixo para ele não mexer. E se for se você for usar deixa eu lembrar agora. Agora deu um branco aqui, eu esqueci que eu ia falar. Tem que todo produto que você for colocar, você tem que ter cuidado aí, tá? É a mesma coisa na naftalina. Você for usar naftalina nas suas plantas, dê preferência de não deixar exposto, tá? Faz um buraco, coloca lá dentro e tampa, que é para não correr risco de vir uma criança pegar, colocar na boca, ou até mesmo, né, o animal de vocês vir pegar na planta. Então é isso, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.